Vamos aqui para o continuismo, e aí eu vou bem rápido agora, tá? Qual é o argumento continuista? O argumento continuista, ele começa com a seguinte ideia: homens e mulheres, jovens e velhos, por toda a extensão do Império Romano, exerceram esses dons pelo Espírito. Ou seja, os apóstolos eram usados com as curas. Não eram só apóstolos que eram usados com cura. Será que era só eles? Pertenciam só aos apóstolos o dom de cura? Aí quando a gente avança um pouquinho no argumento, vocês vão ver o seguinte, 10 argumentos. Os 70 foram enviados com o dom de cura, eram todos apóstolos? Ora, mas aí para os sensacionistas só existem 12 apóstolos, né? Mas agora, pelo menos 108 pessoas entre os 120 que estavam reunidos no cenáculo do dia do Pentecostes receberam o dom do Espírito. Estevão também, Filipe também, Ananias, os membros da igreja de Antioquia, os convertidos anônimos em Éfeso, as mulheres em Cesareia, os irmãos sem nome da Galácia, os crentes de Corinto, os cristãos de Tessalônica. O que eu quero dizer? Se o apostolado cessou e somente apóstolos exerciam o dom de cura e, portanto, o dom de cura cessou também junto, por que o texto bíblico nos mostra muitos outros sendo usados com os dons de cura? Esse é um ponto aqui. Existem muitos outros da Bíblia. E Paulo apresenta na argumentação dele em 1 Coríntios 12 que os dons foram dados para a igreja. Ele não pressupõe que um vai só para um lado, o outro vai só para o outro. É para a igreja. Bom, se eu fosse resumir assim, o que é o continuismo para mim, depois desses anos dando aula, o continuismo se resume nessa ideia. Devemos também considerar o propósito explícito e muitas vezes repetido dos dons do Espírito, a saber, a edificação do corpo de Cristo. Na teologia paulina, Paulo, ele entende dons espirituais como sendo dado algo para a igreja, algo ali para o corpo, e causando nesse corpo a sua edificação, como Efésios 4:11, por exemplo, que vai dizer que ele deu uns para apóstolos, profetas, etc., até que eles se tornem maduros. A ideia é dar para a igreja os dons, e isso seja para a edificação da igreja. O outro argumento continuista é Atos 2. O Carson diz isso muito bem, eu não preciso ler, mas você deve lembrar que em Atos 2, o texto diz assim: porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E você percebe que lá é no plural, né? Nos últimos dias. E a ideia é, o que seria esses últimos dias? Não seria só ali derramar e acabou. Os últimos dias é esse momento entre ressurreição e volta de Jesus. Então a experiência do Espírito, ela é dada durante os últimos dias, sobre toda a carne, e é para esse momento de edificação, e não para o momento ali pontual em Atos 2, mas para aquilo que Atos 2 apontava, ou seja, é assim que agora a igreja vai viver. É dessa forma que eu quero que vocês vivam. Atos 2 é um ensaio, não foi o ponto ápice da igreja. Ali pressupõe-se em Atos que, na verdade, é o ponto inicial da igreja. O ápice ainda vai vir, que é a segunda vinda. Hebreus 2:4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por dons do Espírito Santo segundo a sua vontade. De novo, eu agora vou explicando. Ele está dizendo, como é que a gente pode negligenciar essa salvação tão grande? Que primeiro foi anunciada pelo Senhor, e depois anunciado pelos que ouviram. Quem foi que ouviu? Quem foi? Os apóstolos. Olha, ouviram, verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por dons do Espírito Santo segundo a sua vontade. A argumentação é, está vendo como sinais, milagres e prodígios eram sinais do testemunho do Evangelho, do testemunho dos apóstolos? Então, milagres, curas só servem para isso, para testificar
os apóstolos. Está aqui o texto, eles argumentam. A minha argumentação, ela é sempre a mesma. Se esse texto está dizendo, atenção aqui, se esse texto está dizendo que o fato dos apóstolos terem usado milagres, prodígios e várias outras coisas, significa que essas coisas cessaram, então a gente tem que argumentar que os dons do Espírito todos cessaram. Daqui não tem diferença de dom, aqui são todos. Lembra, os cessacionistas não admitem que todos os dons cessaram. Mas o texto, se eu disser o seguinte, não, o fato de os apóstolos usarem os sinais e os milagres como sinais, significa que os milagres cessaram, então os dons aqui também têm que cessar. E todos, porque o texto não está dizendo e separando os dons. Entende a argumentação? Se os milagres aqui eram sinais e, portanto, os milagres cessaram, o texto também está dizendo que os dons eram sinais. Então, isso também tem que cessar, todos, não só os que os colegas cessacionistas querem. Então, o texto não está dizendo que a única função dos dons era o testemunhar. O texto está dizendo que essa era uma de suas funções, mas não a única, existem muitas outras. Essa é a argumentação aqui. Eu quero terminar rapidamente agora, bem rápido, 1 Coríntios 13. Eu acho que eu nunca vou parar de estudar esse texto aqui. E eu acho que eu nunca vou conseguir olhar outra coisa que o Gordon Fee não olhou. Portanto, se você é um aluno de teologia e não conhece Gordon Fee, 1 Coríntios, nesse texto aqui, é algo que eu digo que é o que eu acho que um comentarista chegou mais próximo da inspiração de um comentário. Isso ficou pesado, não foi? Mas é por aí. É que às vezes é. Bom, vamos lá. Eu quero ir direto para o ponto aqui. Verso 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Queridos, o que Paulo está dizendo bem rápido aqui é: olha, o amor ele vai durar bem muito. Então valorizem mais o amor. Os dons vai chegar um tempo que eles vão se tornar desnecessários. Aí Paulo aqui fala a metáfora do menino e do homem adulto. Os meus colegas cessacionistas, eles argumentam que aqui Paulo está fazendo um paralelo para a maturidade da igreja. Então eles vão dizer o seguinte: o perfeito aí não é o cânon, não é nada disso, mas é a maturidade, o estágio maduro da igreja. Ou seja, quando é que os dons vão cessar? Quando o perfeito vier. E o que perfeito é esse? É o estado de maturidade da igreja, tá? Esse estado de maturidade. E que estado de maturidade é esse? Aí eles vão dizer: bom, deu de cara que bateu junto com o cânon fechado, a Bíblia. Quando a Bíblia fechou, então a gente chegou nesse estágio de maturidade revelacional sem precisar de mais nada. A ideia então que Paulo está dizendo é o seguinte, tá vendo? Eu era menino, falava como menino, mas vai vir um estágio de homem, de maturidade. E portanto, Paulo está falando aqui, não é sobre o escatol, Paulo está falando sobre a maturidade da igreja, um estado de maturidade, quando a igreja se tornar um homem. O problema disso é que Paulo não parece estar usando essa metáfora assim. Menino e homem aqui são duas eras. Menino é a era de agora. Menino é a era do incompleto, do em parte. Esse é o menino. É por isso que ele diz: em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, porque nós estamos no momento ainda de menino. Mas a gente vai chegar no estado de maturidade, onde a gente não vai mais precisar, não vai ter mais falta de nada. Ou seja, e quando é que esse outro estágio? Lá no fim, a outra era, a era de completude, de perfeição.
Então, Paulo não usa menino e homem como a igreja vai ficar madura em algum momento da história da igreja e os dons vão se tornar desnecessários. Não faz sentido isso. A ideia de Paulo aqui é mais, nós somos meninos agora. Meninos. Isso diz muito sobre como nós devemos usar os dons. O fato da gente estar desse lado da era da igreja aqui, ainda sofrendo e com incompletudes da alma, significa que a gente tem que ter muito cuidado com a maneira em que a gente utiliza os dons de Deus. Tá? E aí Paulo está dando uma bronquinha nos Coríntios, dizendo o seguinte: tá vendo, Coríntios? Vocês estão tão empolgados aí que vocês acham que podem esquecer da parte fundamental do uso dos dons, que é o amor. Tá? O amor. Quando é que Deus me usa? Quando eu amo mesmo. Tá? Quando você faz milagre sem amor, é o diabo que está te usando, no caso. Tá? Vamos terminar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essas reflexões. Que esse seja apenas o primeiro estágio para que os meus irmãos aqui possam ter reflexões mais profundas. Em nome de Cristo. Amém.